Mateus capítulo 28, a partir do versículo, igreja, versículo 9, 28, a partir do versículo 9, glória a Deus. Hoje nós temos uma palavra objetivo para a nossa alma. Bem, está escrito assim: e indo elas a dar as novas ao seu discípulo, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá viverão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus morre, ressuscita, aleluia, e o anjo do Senhor já tinha ali dado a ordem dele para que falasse ali com aquelas mulheres, Maria, que Jesus não estava mais no sepulcro, e mandou ele avisar o povo. Jesus depois, igreja, ele vai o quê? Aparecer, aleluia, glória a Deus, para aquelas mulheres, e vai dizer para elas: não tenham medo, aleluia, que ele estava ali, que ele tinha ressuscitado. Mas ele vai, uma coisa que chama a atenção da gente é que Jesus, ele manda aquelas mulheres avisar para os discípulos que Jesus estava vivo, aleluia, tinha ressuscitado. Mas só que ele vai mandar o que, igreja? Eles iam para onde? Para a Galileia. Que lá eles iam o quê? Ver Jesus. Eu estava no monte hoje, orando pela manhã, e quando o Senhor me dá essa palavra, eu comecei a examinar e falei com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra para a nossa vida, para aqueles que vão ouvir? É que Jesus, igreja, ele não aparece em qualquer lugar. Muitas vezes nós estamos esperando Jesus aonde, igreja? Em casa. Às vezes está esperando Jesus no trabalho ou na produção. Jesus vai aparecer para mim qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Mas Jesus não poderia ter aparecido para eles aonde os discípulos estavam, igreja? Poderia. Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta que eu também fiz para o Senhor: por que Jesus primeiro aparece para a mulher? Porque se o anjo já tinha falado que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado, que ele não estava no sepulcro. Se o anjo deu uma ordem para elas dar para o discípulo, por que Jesus apareceu, igreja? Aí o Senhor vai me trazer a memória e falar assim para mim: sabe por quê, Esther? Eu tive que aparecer para aquelas mulheres porque elas estavam ali, porque elas estavam me procurando. Eu apareço para quem me procura, porque quem procura Deus acha e compra, igreja. Tem muita gente que até ora, igreja, mas não está procurando Jesus. Tem muita gente que até jejua, mas não está procurando Jesus. Tem muita gente que vai ter igreja, mas não está procurando Jesus. Não, já foi. Mas aquelas mulheres, igreja, elas estavam preocupadas com quem?
com Jesus. Elas foram ali para ver Jesus. E Jesus, mesmo antes, dando a ordem àquelas mulheres para dizer para os discípulos, anunciar que Jesus já tinha ressuscitado, que ele estava naquele sepulcro. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai aparecer para aquela mulher, aleluia, para aquelas mulheres, e mandar ela anunciar ali que Jesus estava ali para marcar um ponto. Aleluia. Eles estavam reunidos, mas Jesus disse que havia um lugar que Jesus ia aparecer para eles. E muitas vezes, igreja, Jesus muitas vezes, para mim e para você, ele já marcou um lugar. É como se diz, ele marcou um encontro, sim ou não? Jesus já marcou um encontro comigo, já marcou um encontro contigo que está aqui mesmo. Mas espera aí, Senhor, mas por que eu não vi o Senhor antes da minha vida? Aí que está a resposta, sabe por quê? Porque Jesus, igreja, não é ele que furava o encontro, mas era nós que não íamos no encontro. É como se diz, né? Quando a pessoa marcar uma coisa com uma pessoa, você está falando o quê? A pessoa deu o bolo na outra, né? Uma pessoa vai, a outra não vai. Então, por que às vezes nós chegamos na nossa vida e passamos por tanta coisa na nossa vida, chegamos a viver tantas desgraças, igreja? Porque Jesus, igreja, ele todo dia marca um encontro com a gente. Mas a gente vem adiando esse encontro. Como eu falei aqui antes, tem pessoas que adiou esse encontro, igreja, há 50 anos, há 100 anos. Como tem pessoas hoje que a gente prega para o mundo inteiro, através das redes sociais, a gente encontra pessoas na rua, a gente fala de Jesus, fala do amor de Cristo, né? E a pessoa, o que, igreja? Ela ouve, mas ela o que? Ela sempre falta ao encontro, sempre está faltando o encontro. Então, elas querem Deus na vida dela, elas querem Jesus na vida dela, mas ela não quer entender que Jesus tem um lugar especial, igreja, para te encontrar. Jesus, ele tem um lugar especial na nossa vida para nos encontrar, porque não é em qualquer lugar que a gente vai chegar lá e a gente vai ter esse encontro com o Senhor. Muitas vezes, igreja, muitas vezes a nossa mentalidade, a nossa mente, né? Eu já vi muitos pastores, né, que não têm compromisso com a alma, de salvar a alma, aleluia, né? Pastores que são levantados pela vaidade, que só ficam em cima de altar de igreja. Se não prega, tá bom, se prega, tá bom, vai na igreja porque quer. Pastor de TikTok, de quai, que não tem compromisso com nada. Aí chega lá e fala: porque precisa ir para a igreja, não. E quantas pessoas vão na ideia desses homens, igreja? Jesus te encontra até dentro da tua casa. E aí quantas pessoas elas estão vivendo 30, 40 anos morando dentro de casa, igreja, e não tem um encontro com Deus? Elas vivem na mesmice. Sabe por quê? A mentalidade. A pessoa diz assim: não precisa ir para a igreja, não precisa sim, igreja. Tanto precisa de ir para a igreja, que quando Deus vai restaurar, né, lá o templo de Jerusalém, ele vai falar com o profeta e vai dizer: a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele entra pela porta do templo. Então como é que Deus não precisa ir na igreja? Tem gente que tem um encontro com Deus em casa, mas tem gente que precisa ter um encontro com Deus aonde? No templo, na igreja. E tem muitas pessoas que falam que está com a igreja, né? Não precisa não, irmão, de você ir para a igreja, não. Você adora a Deus em casa. Não, o que você tem que fazer? Deus te ouve no quarto. Como Jesus disse, né? Fecha a porta do teu quarto. Olha, sim, igreja. Mas a Bíblia diz que nós precisamos reunir, adorar a Deus no templo, né? E às vezes essas pessoas levam essas pessoas muitas vezes a heresia. E lá as pessoas que não têm compromisso, e as pessoas vivem o quê? Sofrendo. Tem muitas pessoas sofrendo, igreja. Aleluia. Sabe por quê?
Porque ela quer encontrar com Deus aonde ela quer. Eu quero encontrar Jesus. Se Deus quiser, até na porta da barraca, Ele fala comigo, sim. Falar uma coisa, encontro totalmente diferente. Se Deus quiser, até um crime, Deus fala comigo, falar é uma coisa, encontrar é diferente. Jesus, Ele fala, encontro é totalmente diferente. Então, por isso que Jesus Ele vai dizer assim, ó, não tema, ir e dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá me verão. Por que, igreja? Por que Jesus não apareceu lá onde eles estavam? E por quê? É porque Deus, igreja, Ele tem um lugar para a gente, um lugar para a nossa vida. Tem gente hoje que muitas vezes a pessoa vive batendo o quê? Cabeça, igreja. Ela vai num lugar, ela vai em outro, ela vai em outro, ela fica rodando. Então, a gente tem um lugar para a nossa vida. Um lugar que Deus marcou um encontro comigo, um encontro contigo, que é para nós o que, igreja? Ver Deus naquele lugar. Para a gente poder ver o quê? A glória de Deus naquele lugar. Para que ali naquele lugar nós possamos o que, igreja? Ser privilegiado em ver o que? Deus. É um lugar que Deus marcou. Aleluia, glória a Deus. Tem tanta gente que chegar em algum lugar e hoje vive o que é feliz. É porque elas teve encontro com Deus aonde? Naquele lugar. Por isso que ela é feliz lá. Por isso que ela é bem lá. Por isso que ela é vence lá. Por isso que ela prospera lá. Mas tem gente que ali fala assim, eu vou para tal lugar porque lá Deus está abençoando, porque eu vejo que Deus lá, a pessoa chega lá e para falar mal da igreja. Ah, nada, que Deus nada, Deus abençoa nada, aquilo é fachada, aquilo é mentira, porque isso, porque aquilo não, igreja, porque a gente tem que entender uma coisa, que Deus Ele tem um lugar para marcar um encontro para cada um de nós, um lugar. Aleluia, glória a Deus. Se fosse o encontro que nós tivéssemos com Deus, de viver no lugar, lá onde nós éramos, nós seríamos de lá. Mas Deus, igreja, aleluia, glória a Deus, marcou um encontro conosco aonde? Neste lugar. E é por isso que nós estamos aqui, felizes, alegres, passando pelas lutas, pelas provas, e dando o que? Glória a Deus, por aonde nós, Deus marca o encontro, aonde Deus Ele fala, é lá que me verão, aleluia, onde Deus pode te sustentar, igreja. É onde, sabe aonde? É por isso que o diabo, igreja, ele pega muitas pessoas, ele coloca dúvida no coração da pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa com dúvida, ela não consegue ver quem? Ver Deus. Ela não consegue entender aonde que Deus quer ela. Aonde Deus marcou com a vida, marcou com ela, para que ela possa o quê? Vencer, igreja. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito. Ele fala, ele diz, diz a meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão, glória a Deus. Às vezes Deus está dizendo para a pessoa, né? Vai para ali, fica ali, vai para lá, fica lá, mas tem muita gente que também é o quê? Teimosa. Ela fala, não, aqui é melhor, aqui é muito mais cheio, aqui é mais bonito, aqui não, aqui as coisas aqui são, não, eu vou ficar aonde Deus não, aonde Deus não quer. E Deus sempre está vendo. Deus mandou ou não mandou Jesus, igreja? A ordem foi de quem? De Jesus. Né? Então, igreja, a gente tem que entender uma coisa, que nem todo lugar que a gente está, eu vou aparecer para a gente ali. Porque os discípulos estavam reunidos. E porque estavam reunidos, estavam em oração, porque Jesus não apareceu lá onde eles estavam. Jesus manda elas ir anunciar e dizer para eles, vai a Galiléia, e lá eles vão me ver. Aleluia, glória a Deus. É porque Jesus queria que eles fossem para Galiléia. Porque lá foi um lugar que Jesus marcou um encontro com eles. Aleluia, glória a Deus. E é assim na minha vida, é assim na tua vida.
Aleluia, glória a Deus. E nesta noite o Senhor marcou o encontro contigo. Aleluia. Para que você possa ver Ele. Para que você possa ver o Senhor na tua vida. Bispo, como é que eu vejo Deus? É quando a gente vê a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos traz a revelação acerca da palavra de Deus, falando para a nossa vida, igreja. É como a gente vê Deus dessa forma. A gente não vai ver Jesus pelos milagres, não. A gente não vai ver Jesus por expulsar os demônios, não. A gente vai ver Deus, aleluia. A gente vai ter certeza aonde Deus marcou encontro com a gente é quando Ele aparece. E Ele diz assim a palavra dele assim, ó, preste bem atenção. Eu sou o que? A palavra. Ele é a palavra, igreja. E quando a gente encontra a palavra de Deus e falando conosco, é onde nós estamos aonde? Encontrando Jesus na nossa vida. É onde Ele marcou o encontro comigo, é onde Ele marcou o encontro contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente vai querer encontrar Jesus por outros motivos, por outras coisas, e às vezes a gente vai passar dias e dias batendo cabeça, aqui mesmo sem direção, porque a gente não consegue encontrar Jesus aonde? Na palavra, aonde Ele próprio diz e afirma que Ele é o que? A palavra diz. Aleluia, glória a Deus, né? Tem muitos que vão pelos sinais, muitos vão pelos prodígios, mas esquecem da palavra de Deus. Imagine se aquelas mulheres, ela não fosse obediente à palavra que Jesus disse para ela. Vai, né? E fala para os meus irmãos, para eles ir para Galiléia, e lá eles viverão. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse a obediência à palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, elas viram Jesus. E elas iam fazer o quê? Eu vi Jesus, está muito bom para mim, já sei que Jesus está vivo, vou até dizer que Jesus está vivo, mas eu não vou dizer que Ele marcou um encontro com eles, para eles poderem ir para a Galiléia. Aleluia, glória a Deus. Porque tem muitos, quer dizer, igreja, tem muitos que estão no altar pregando e que não falam, aleluia, glória a Deus, né? Que não fala Jesus no encontro contigo naquele lugar, ou em outro lugar. Tem gente que ela acha o dono da pessoa, que ela quer prender a pessoa, não liberta a pessoa para ter o que? O encontro com Deus. É aqueles que seguram que é a palavra. Imagina se essa mulher segura a palavra de Deus. Eu vi Jesus, vou guardar, vou dizer eu vi Jesus, mas não vou dizer para eles que Jesus marcou o encontro com eles. E do jeito que nós vimos Jesus face a face, com nossos olhos vimos Jesus, eles também vão ver Jesus também. Porque tem gente que esconde a palavra de Deus, que esconde o teu destino, o teu caminho com o Senhor, aonde Deus vai o quê? Levantar a pessoa, vai amar a pessoa. Tem gente que esconde. Sabia que tem muito pastor que sabe disso? Sabe, né? Porque Deus dá a direção. Mas ela faz o quê? Ela esconde, porque assim ela acha que ele é o dono daquela pessoa, da ovelha. Não vou perder fulano, não, se eu falar isso, se eu pregar uma palavra dessa, eu vou perder. A gente não somos donos de ninguém, nós temos que pregar a verdade, para que Deus possa, aleluia, a pessoa poder viver Deus, a pessoa ser feliz, porque Deus quer isso, é que nós pregamos o Evangelho da verdade, e que leve cada um com que, igreja? A felicidade, amém? Deus abençoe, através dessa palavra, em nome de Jesus, e Deus ele tem um encontro marcado com você nesta noite, neste lugar. Eu tenho certeza que Jesus, igreja, nesta noite, vai trazer
o despertar dos teus olhos. Porque para a gente ver, nós precisamos ter o quê? Os olhos o quê? Abertos, igreja. Nós precisamos ter os olhos da alma, os olhos do espírito abertos para podermos enxergar, aleluia, glória a Deus, aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. É por isso que há no nosso meio ainda muitas pessoas estão cegas espirituais, igreja, porque elas são difíceis de entender aquilo que Deus quer passar para nossas vidas, passar para a vida da igreja, para que a igreja possa, aleluia, verdadeiramente servir esse Deus em espírito e verdade, servir a Deus com alegria, aleluia, glória a Deus. Quando a gente fala, igreja, que nós passamos por lutas e na luta nós sorrimos, aleluia, glória a Deus, as pessoas falam, é maluco, como é que tu passa uma luta tão simples? Quando você, aleluia, glória a Deus, você está ali sobre a ordenança de Deus, e você tem verdadeiramente o teu encontro com Deus, no lugar que foi marcado por Deus, tudo que vier na vida da pessoa, toda luta que vier, tudo que vier, você é o que, igreja? Você vai vencer, subindo com as batalhas, com as coisas, vai passar, porque você tem certeza que o teu Deus está contigo, que apareceu para você e está naquele lugar, amém? Para te abençoar na tua vida, em nome de Jesus, amém? Guarda essa palavra na tua vida, glória a Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia.